Bem-vindos ao Duas Solas da Lapa, Cultura e Religião servidos semanalmente. Olá, meu caro, está bonzinho, senhor João? Bonzíssimo. E você, como está? Cá estou, tudo a andar dentro do normal. E então, tens visto alguma coisa? Tens feito alguma coisa? Sei que gravaste um Ah, videoclipe a semana passada, foi para HMB ou foi para Floricabeira? HMB, foi para HMB. Vamos ver onde é que esse vídeo sai. Se calhar quando este episódio for para o ar já saiu. Vamos ver, vamos ver. Mas é isso, álbum quase pronto. Vamos ver se sai um dia destes. Sabes, não sei se te acontece, mas quando tu estás, imagina, isto acontece, acho que está mesmo documentado, os 80% duram mesmo com os últimos 20% de um trabalho, estás a ver? E achas, já estou a 80%, pois agora aqueles 20%, os 20% de fechar as coisas, dos retoques Bem, finais e etc. tive essa experiência com a tese de mestrado. É, Achei que avancei muito rápido e depois na parte final que era limar só as pontas, mas as pontas demoraram muito tempo. é. E é um clássico nas obras também. Chega a um ponto, chega, pá, isto está quase. E depois o quase demora, Faltou quase. demora mais 6 meses. Mas pronto. Mas quer dizer que Ah, vamos ter álbum novo este ano, ou este primeiro sim, semestre. sim. Este primeiro semestre, sim. Nós até nos tínhamos proposto até em abril, ah, mas estamos a ver. Mas está bem adiantado agora. As músicas já têm, praticamente todas já estão numa fase bastante avançada. Estou contente com o álbum. Agora é sempre aquela dúvida de será que as pessoas vão ouvir, será que a rádio vai tocar, e etc. Para nós a rádio tem uma importância grande. E pronto, andamos agora nessas lutas. Alguma vez Mas isto não aconteceu? várias vezes, várias vezes. Graças a Deus que o nosso gráfico tem sido mais, às vezes que corre bem do que às vezes corre mal, mas já tivemos, não tivemos muitas vezes coisas ao lado, mas já tivemos umas quantas. Já tivemos umas Não, quantas. tiveram grandes flops, daquilo que eu me lembro. Não, é assim, o nosso último álbum, o Melodramático, não foi um álbum que tocasse de todo. Também foi lançado durante a pandemia, mas não tocou nada, não tocou praticamente nada nas rádios. Foi mesmo um álbum que passou um bocado ao lado. Mas Ah, deixa-me pegar por aí, até porque tem a ver com a minha tese de mestrado. Ahm, e faz diferença depois na parte dos concertos? Sentes que esse não tocar, já que hoje também fala-te um tipo que praticamente hoje já não ouve rádio. Portanto, aquilo que vai ouvindo é através de Spotify, YouTubes e por aí adiante. Será que a rádio num país como o nosso e para uma banda portuguesa ainda tem um peso grande ou depois a questão do Spotify, das redes sociais, acabam por compensar a parte do ao vivo? é essencial para nós, ou seja, no meio que a gente se move de concertos de câmara e etc., há sempre tens três vertentes. Tens as novas bandas, os New Kids on the Block, que interessa às câmaras também ter, por causa das festas, para atrair miúdos mais jovens. Depois tens o revés da moeda, que é a malta que já está cá há muito tempo, ou seja, os Rui Uhum. Velosos desta vida, chutes e pontapés, etc., que já estão num patamar em que não é pelo que eles lançam agora, ninguém vai ouvir Rui Veloso ou chutes e pontapés pelo último álbum que Uhum. eles lançaram, não é por isso, é porque realmente são um marco da música portuguesa e atraem, e vão sempre atrair gente. E depois tens onde nós estamos, que é precisas de ser bandas que têm alguma relevância a nível de as pessoas conhecerem as músicas que estão a tocar. Estás a ver? E é aí que a gente se posiciona mais, especialmente para vender concertos de câmara. Se uma câmara tiver indecisa entre contratar o artista A ou o artista B, pá, vai contratar aquele que ela sentir que é o que tem mais tração. E onde é que normalmente a malta vê isso?
estás na televisão, estás na rádio, estás a ver? E esse tipo de coisas ainda tem um grande impacto. E nós sentimos, ou seja, não, o nosso terceiro álbum, que teve 3 singles, que foram tipo os nossos maiores singles, O Amor é Assim, O Peito e O Não Me Leves a Mal, foi em entre 2017 e 2018, foi uma overdose da HMB, e por isso é que nós tocámos em cada um desses anos, tipo, o ano em que tocámos menos fizemos 60 e não sei quantos concertos, depois o outro fizemos 72 e o outro fizemos 80 e tal, porque tipo, de repente és a banda, estás a ver? Isso agora claro que estabilizou, mas a rádio ainda é importante para nós. Portanto, a playlist e o single ainda têm um peso grande, Sim, pelo menos no que diz respeito à contratação por campo. sim. Sim. Sim, e tu vês, os artistas tocam, e quando estamos a falar de rádio, estamos essencialmente, não só, mas essencialmente a falar de 2 rádios, tocas na comercial ou na RFM. O peso da comercial e da RFM, o número de audições que têm é exponencialmente maior do que qualquer uma das outras rádios. Portanto, qualquer artista que toque muito nessas rádios, é só tu ires ver o ano deles e tu vais ver que foi cheio de concertos. Não há hipótese, é quase direto, estás a ver? Não é, há muita gente que não toca nestas rádios e que tem grandes anos. Aliás, nós não nos últimos 2 anos não temos tocado estupidamente nestas rádios, mas já somos um nome conhecido, fazemos concertos que as pessoas gostam, temos um peso já no meio grande. Mas ainda assim, tu vês quais são os artistas que ligar à RFM ou comercial, vê quais são os artistas que estão a tocar lá na rádio portugueses, e tu vais ver que vão ter uma agenda, que tem uma agenda bastante preenchida. Ok. Tens visto alguma coisa? Olha, espera, viste os Oscars ontem? Ou não, eu tens não vejo coisa a essa. dizer? Não, a pergunta não é essa. A pergunta que tens de fazer é: alguém viu os Oscars ontem? Eu vi um bocadinho, mas eu também estou a passar aquela fase de insónias. Tentei ver até ao filme português, até ao Não Iceman ganhou. que não ganhou. Já Mas viste? não, ainda não tive Estou curioso para ver. oportunidade. Porque eu vi o que ganhou. Eu não me lembro, mas está na Apple TV. A curta que ganhou. Curiosamente, eu não achei. Não, não achei nada memorável. Não foi assim. Se calhar sou eu que sou. Eu também achei o grande vencedor deste ano nada memorável. Quem é? Qual foi? O... Eu estou totalmente fora do que está a acontecer a nível de Aquela filmes. coisa do tudo ao mesmo tempo em todo lugar, não é bem assim. Não faço ideia o que é isso. Nunca ouvi Ah, falar. epá, é um filme estranho com multiversos. Oh, não. Especialmente é sobre o relacionamento entre uma mãe e uma filha. Não, aquilo é muito fora. A parte de realização é muito interessante. Eu acho que o É de filme é alguém conhecido? excessivo. Não, pá, eu acho que nunca Não, tinha visto. conhecido. É de alguém conhecido quem é o realizador. Pois é isso, eu acho que nunca tinha visto nada deles. Ah, ok. Desculpa. São 2 realizadores, 2 Daniels, que agora não sei dizer o sobrenome, mas é a Jamie Lee Curtis entra e ganha o papel de melhor atriz secundária, a Michelle Yeoh ganha o papel de melhor atriz pelo filme, o Short Rounds, o puto do Indiana Jones e o Templo Eu Perdido, vi, essa foto eu vi, com o Harrison ganhou Ford o Oscar de melhor ator a dar o secundário, mas abraço. já não fazia nada há muito tempo. Epá, mas, por exemplo, dos poucos filmes que eu vi, e olhando, não em termos de qualidade do filme, nem vou entrar por aí. Foi um filme que eu achei demasiado excessivo. Mas achando que a Michelle Yeoh não é má atriz, provavelmente não me custa acreditar que houvesse melhores atuações do que a dela este ano. No que diz respeito ao ator secundário, eu acho que ele não é mau, mas também não acho que seja a última Coca-Cola do deserto. Portanto, acho que foi ali aquela coisa que Hollywood faz, que é de vez em quando escolher algumas coisas, e a questão da representatividade também estava em alta. E é a primeira vez que uma atriz asiática ganha o prémio de melhor atora. A Jamie Lee Curtis claramente foi um prémio
carreira que, na minha opinião, ela é merecedora, mas não acho que o papel que ela faça aqui seja grande coisa comparado com outros. Agora, o Oscar que me apraz, e o Oscar que mais gozo me deu ver ser dado, foi a melhor canção original, que foi para um filme que tu te recusaste a ver, que é o RRR, o filme indiano, que eu te disse que era muito bom. Aquele, a Ganhou sério, ganhou. melhor música, melhor canção original. Portanto, Não vi quem é tinha só ganho, para vi que a verem Lady Gaga como perdeu. alguém aqui está. Verdade, tu é que sabes. Não ganhou mais do que isso. Foi um filme indiano é de ser. Se Eu bem que diria, já houve e depois filmes tu me contares, indianos que já ganharam filmes internacionais, ou na altura eram filmes estrangeiros. Não é o caso deste, mas é. Pá, o filme é muito interessante do ponto de vista daquilo que faz. É uma comédia, é uma parvoíce, mas é uma parvoíce muito interessante. Mas acredito pronto, em só ti. para veres, só Acredito em para ti. veres. E que Muito mais? bem. Tens visto alguma coisa? Alguma coisa que tenha ficado aí? Acabei de ver o Last of Us. Ainda vamos no terceiro Aqui entre episódio. nós. Aqui entre nós. Pronto, já mesmo seja. A malta sabe que aquilo é Walking Dead, não sabe? Eu só ainda não percebi a loucura com o Last of Us, porque aquilo é igual ao Walking Dead. É igual. Epá, Só que pois, estes têm umas cenas a sair da boca. É, é igual. E by the way, eu também já vi um parecido que eu até gostei, que era o The Strain, que eu até li os livros, tenho aí os livros. uhum, uhum. Os efeitos Sim, especiais mas não o Death estão de Stranding é todo. com vampiros, pronto, já não é zombies, é. Mas pronto. Mas é giro, eu gosto e vou continuar a ver, sem dúvida. Mas aquilo é o Walking Dead. Só me está a fazer confusão esta loucura, tipo, isto é incrível, não sei o quê. Assim, ou esta malta Sim, não mas viu o séries Walking dessas, Dead, é verdade que é uma série que tenta ser mais adulta e é uma série que toma o seu tempo, ora o seu tempo a é contar igual ao as. Walking Dead. O Walking Dead começou bem, depois acabou por. Eu Sim, acho que é sim. uma questão de escolhas em termos narrativos. Uhum, uhum. Eu disse que tinha visto uma série para adolescentes que tinha achado piada, que era o Lockwood and Company, na Netflix. Ah, Vou no a quarto Joana livro, gostou. vou no Ah, quarto livro, boa. são cinco. Por acaso é uma coisa estranha, porque apesar dos livros serem porreiros, é daqueles casos em que eu acho que a adaptação está muito mais bem conseguida do que o próprio livro, ou do que a A própria sério? série de livros. Pá, acho que as opções que Isso eles é fizeram raríssimo. e as alterações que eles fazem, apesar dos livros estarem porreiros, eu acho que a adaptação, enquanto conjunto, consegue sair muito bem. E voltei a uma coisa, e também comecei a ler o livro, voltei a uma coisa que me tinha gostado muito de ver a primeira temporada. Aliás, antes de dizer o que é, já te Hum. aconteceu ouvires um hype de alguma coisa, ires ver e pensares, epá, eu não gosto disto. E como o hype vai continuando, tu voltas e depois pensas, epá, houve ali um período. Eu Breaking dou-te um Bad. caso, diz? Breaking Bad. Foi Ok. isso. Eu dou-te o Breaking Bad caso comecei a de. ver, o Uhum. primeiro episódio desisti logo e depois aquilo só ouvi toda a gente falar aquilo e eu pensei, bem, deve-se estar a passar alguma coisa. E depois realmente gostei. Mas eu até ia mais para lá do primeiro. Por exemplo, uma das minhas séries favoritas é o Battlestar Galactica. É A nova sério? já não é assim tão nova, portanto, é a nova versão que já é de 2006, 2005. Pai, toda a gente dizia bem, eu tentei ver a minissérie umas três vezes e adormecia sempre. Apanhava a seca da minha vida. Até ao momento em que pensei, ok, vou saltar a minissérie e vou passar diretamente para a série. Vou perder aqui qualquer coisa, mas. Pá, e ainda hoje já vi a série. Não voltei. Aliás, quando tentei voltar para a minissérie, continuo a achar que é uma coisa muito chata e a série é muito boa. O que aconteceu desta vez, não sei se conhece, é uma série de ficção científica que está na Amazon Prime, que é o The Expanse, que eu vi a primeira temporada e Sim, não eu comecei a ver, achei. peraí, era do quê? Eu acho que é isso. Ou então eles fizeram muita publicidade.
A primeira temporada, essencialmente, há Terra, Marte e mais umas quantas colónias. Tu segues uma nave e a sua tripulação. Ah, não, vi a publicidade disto, mas não vi, não cheguei a ver. Pá, eu vi a Ok. primeira temporada toda e pensei, isto é bom, mas é um bocado. Não percebo todo o hype. Uhum. E já vi provavelmente há uns 2 ou 3 anos. E entretanto, a semana passada não tinha nada para ver e voltei e fui para a segunda temporada e papei 4 episódios assim de chofre. E pensei, epá, não, isto realmente começa a ser muito giro, começa a ser interessante. E pronto, é aquelas coisas que às vezes me acontece, é toda a gente fala de uma coisa e eu por alguma razão empaco ali, mas a determinada altura, cedo, e passam 6 temporadas, é verdade que ainda vou só na segunda, provavelmente no primeiro terço, mas valerá a pena. Uhum. Olha, vou sugerir também um podcast que comecei agora a ouvir, que foi sugerido noutro podcast que eu Ah, ouço da Barry Weiss, do eu Honest. pensava que estavas a ouvir o podcast sobre o André Ventura, mas pronto, já percebi que não é. Isso existe? Não, nem estava a par disso. Saiu ontem no Expresso. Estão a Uau, fazer tenho um. É paciência para sobre, isso. ou seja, é uma espécie de biografia a Ah, eu, analisar personagem. espetacular, não Mas tenho diz, paciência para desculpa, isso. qual é que estás a ouvir? Um, é The Witch Trial, como é que é? The Witch Trial of J.K. Rowling. É uma série Ah, de isso sete interessa. ou oito episódios. Interessa. E está muito ou seja, eu ainda só vou no segundo, ainda nem acabei o segundo, mas foi a repórter, a podcaster, teve uns quantos dias na casa da J.K. Rowling a falar com ela, mas ao mesmo tempo está a traçar o percurso dela, desde antes Uhum. do Harry Potter até agora, e também a perceber como é que, como é que tem sido o percurso dela e as witch antes que ela já sofreu. E Uhum. este segundo episódio, curiosamente, é acerca, remonta a quando o Harry Potter foi lançado, Ok. na passagem do século 99, passagem do século não, dos Christian 99 para People. 2000, e exatamente, e é giro, estás a ouvir, e por exemplo, há lá uma parte que até tens alguns pregadores, um que eu reconheci logo que era o John MacArthur, ouves a falar, embora as palavras dele, ele em nada fale do Harry Potter, mas como eles só meteram um trecho, não sei se ele estava a referir-se a isso ou não, nada escandalizou, mas é muito engraçado ver, para já como algumas coisas realmente envelhecem mal, envelhecem mal em alguns casos, mas é giro ver, ou seja, mesmo assim é giro ver aquela perspectiva e perceber que eu não tinha ideia em 99, 2000, eu nunca li os livros do Harry Potter, portanto, nem nunca percebi a loucura toda, mas ela é a escritora que mais livros vendeu no mundo, de sempre, tirando a Bíblia, se calhar. Mas é os livros que mais vendeu. Portanto, imagina a loucura. Um, e Deixa-me é muito contar-te giro aqui ver. uma pequena história. Sabes que o último livro do Harry Potter foi vendido à meia-noite. Sim. Ah, Acho que e todos. havia. Acho que eram quase Era, todos. não, mas o último, principalmente, era vendido à Ok, meia-noite. ok. A nível global, ou seja, havia Sim. edições, porque a portuguesa provavelmente ainda demorou algum tempo, e então o livro em inglês só saía àquela hora a nível mundial. Para tu perceberes a loucura do meu lado, às 6 da tarde eu tinha o livro, não vou entrar aqui em pormenores, e às 4 da manhã tinha o livro terminado. Tu Não, leste eu a li-os saga toda todos. do Harry Potter. Eu li todos. E aquilo que tu estavas a dizer é interessante, porque ah, várias discussões ainda hoje sobre alguns amigos nossos, ou com alguns Uhum, amigos nossos, da dificuldade que eles têm que os filhos possam ler aquilo, porque eles acham que aquilo é do demo. uhum, Simples. uhum. E é, Ah, e, e é engraçado ver, aliás, nós trazíamos um tema que, bem, não tem nada a ver com isto agora. Estou a pensar, estava a pensar em outra coisa. Mas se calhar tem.
mas se calhar não tem. Se calhar podemos deixar esse tema para outro podcast e agora ficamos neste. Mas é engraçado porque, ao mesmo tempo, eu estou a ouvir o podcast e há uma parte de mim, enquanto cristão evangélico, que eles focam-se nos cristãos evangélicos, que é a realidade americana, e foi os cristãos evangélicos que realmente fizeram muito alarido. E há uma parte de ti que tu. Eu vou falar para mim, que eu quase que me quero dissociar de estes maluquinhos dos evangélicos, que preocupações tão tontas. Por outro lado, há aquela coisa e eu acho que são realmente coisas tontas, não estou a defender de todo, acho que é preciso ter cuidado. É verdade que conteúdos para crianças, por exemplo, hoje em dia, eu filtro filmes da Disney às minhas filhas. Alguns filmes da Disney dos novos estão, porque há coisas que, por ser para crianças, que eu não quero que elas sejam confrontadas antes de uma determinada idade, antes de elas terem capacidade para estarem mais firmes naquilo e acreditam e que possam fazer uma visão menos enviesada da realidade que lhe dão. Acho que a nossa cultura é muito dada a dar visões enviesadas que nem sempre é onde encontra os princípios que a gente acredita. E nesse sentido, eu também me consigo pôr do lado da barricada de perceber, eu nunca li os livros, ok? Mas de perceber a preocupação que alguns pais podem ter, de repente, miúdos de, não sei, mas aquilo deve ser para a partir dos 8, 10 anos, eu não sei qual era a idade. A questão é, agora já não lembro se são 7, são 8 livros, há um que é dividido em dois, mas acho que são 7. Só para dizer, depois já esteja, mas consigo-me pôr desse lado de perceber que eu também tenho um tipo de preocupação com aquilo que as minhas filhas leem e veem, obviamente que se elas tivessem 18, 19 anos, eu não teria. Com isto dizer, eu já vi o primeiro filme do Harry Potter com elas, acho que a fantasia é algo que estimula a criatividade e nunca tive a preocupação de, estou a deixar as minhas filhas ver isto e elas vão se tornar bruxas ou vão começar a praticar Wicca e etc. De todo, não tenho isso. Estou só a dizer que empatizo com as pessoas que, ao contrário do que a sociedade diz que nada faz mal e não te preocupes e expõe tudo e mais alguma coisa, e eu tendo a cair para o lado de se tiveres que cair num extremo, acho que já disse isso em algum lado, mas se tiveres caído num extremo com os teus filhos, eu tendo a cair para o extremo de prefiro que seja mais zeloso do que o contrário. Pronto. No que diz respeito bem, 3 ou 4 questões. Uma, o Harry Potter fez pela leitura dos miúdos mais novos aquilo que, num contexto global, aquilo que mais nenhuma série de livros ou mais nenhum livro fez. Portanto, houve miúdos que aprenderam a ler e que continuaram a ler. E que se tornaram leitores por causa do Harry Potter. Quanto à questão da idade que tu há bocado estavas a referir, eu acho que os livros vão evoluindo com o leitor. Ou seja, por exemplo, a minha sobrinha mais velha viu os 2 primeiros filmes e depois o Como as terceiro minhas filhas. esperar ali algum tempo. Eu tentei ver o terceiro com as minhas filhas há uns meses e tive que parar. Logo nos primeiros meses, porque estávamos a ver seguidos, porque aquilo está num serviço de streaming qualquer, estávamos a ver tipo, cada sexta-feira víamos um. E chegou ao terceiro e eu senti mesmo elas, não fui só eu que reagi, elas que estavam ao meu lado. Sim. Eu já não me lembro, mas é uma cena num comboio. O terceiro filme começa com uma cena num comboio e tem logo aqueles, não é monstros, aqueles espíritos. Agora não me lembro do nome, mas sim. E aquilo aparece e tu vês mesmo de um para o outro. Aliás, e até acho que é nestes filmes que a partir de um filme que eles até deixam de traduzir, porque os primeiros filmes são traduzidos e depois porque já partem do princípio que isto já é para outra faixa etária. Não, e a questão dos livros, eu acho que tu notas que os livros vão evoluindo de complexidade e vão evoluindo até de aquilo que estavas a dizer, as personagens, os assuntos, os monstros vão evoluindo de livro para livro. Quando chegas aos últimos, já não é propriamente para uma criança de 8 anos.
mas se tu pensares que são 7 livros e que se a criança foi crescendo e eles não saíam anualmente, alguém que tenha começado a ler aquilo com 6 acaba a ler aquilo com 18 ou com 19. Eu acho que isso também é interessante. É Uhum. uma série que vai pedindo que o leitor também vá crescendo com a própria série. Aquilo que tu estavas a dizer, epá, há questões. Nós portugueses somos uma cultura pouco dada à fantasia. Ou seja, tu não tens grandes autores de fantasia em Portugal. O mercado de fantasia hoje é diferente do que era há 10 anos ou que era há 20. Portanto, tu não tens essa cultura. O Harry Potter é uma coisa muito anglo-saxónica, portanto, e é muito inglesa. Portanto, a questão da escola, tu vais para a Annie de Blyton e tens aquilo dos alunos da escola, das guerras entre turmas, ali de uma outra forma. E depois tens muito aquela fantasia que de alguma forma está muito ligada com uma fantasia muito anglo-saxónica, não só britânica, mas também americana. É óbvio que eu percebo todos os checks que alguns cristãos evangélicos colocaram, a questão da bruxaria, a questão da magia negra ou da magia branca, de não haver magia branca. Agora, se tu pensar, e a questão também é um bocado essa, eu duvido que o MacArthur leia muita fantasia. E eu duvido que Sim, o todo. MacArthur, estou a Devia. falar de alguém mais reformado, que leia muita fantasia e que tenha que veja a fantasia com bons olhos. Epá, e se fores para todos os outros, a grande verdade é que tirando o Tolkien e tirando o C.S. Lewis, provavelmente aquilo que os cristãos veem como fantasia desvanece de alguma forma. Uhum. Dito isto, eu já li coisas muito mais negras. hum, Obviamente que não serão para crianças, mas, por exemplo, este Lockwood é para young adults. Uhum. Uhum. É a partir dos 8 9 até aos 16. Pá, e a ideia é uma espécie de, vou tentar dourar um bocadinho isto, mas é uma espécie de caça-fantasmas no universo ou no mundo em que os fantasmas são comuns e só os jovens, só as crianças até aos 16 jovens é que conseguem ver e derrotar os fantasmas. Tem muita piada. Eu acredito que haja muita gente que olhe para isto e pense, pá, não, são coisas do demónio. Uh, Uhum. Portanto, voltamos àquela velha questão. Eu tenho dificuldades com as Crónicas de Nárnia e li-as e gostei delas, mas eu acho que as Crónicas de Nárnia não são uma grande ficção, são uma boa desculpa para fazer apologética cristã, ou seja, ele tem grandes imagens para todas as grandes doutrinas. Um, Agora, eu não consigo voltar hoje às Crónicas de Nárnia da mesma forma que as li pela primeira vez. Gosto muito das imagens que ele apresenta para as doutrinas, mas enquanto narrativa aquilo às vezes sabe a pouco. O Tolkien eu acho que é mais interessante, ainda que seja mais chato, desculpem-me os puristas, mas o Tolkien não é tão. A alegoria é maior. O Tolkien não é tão apologeta. Ou seja, o Tolkien queria escrever literatura e não defender a sua fé. Ainda que a fé esteja lá de uma outra forma. Hum, Agora, voltamos àquela velha discussão que voltamos sempre, que é nem tudo aquilo que a gente vê, por um lado, defende a fé em que a gente acredita, por outro lado, é um espelho muito claro da sociedade em que a gente vive. E nesse sentido, eu acho que a J.K. Rowling, até por causa das Witch Hunts, torna-se interessante porque ela tanto é acusada pelos conservadores cristãos, como é acusada depois pelos esquerdistas mais woke, e parece que nunca está em paz. É presa por Isso ter é o que eu cão, estou. não ter. Eu, o que me está a interessar muito neste podcast é isso.
tu realmente quando chegas a um. E ela diz lá, ela ainda só está focada, não chegou a esta parte do Uhum. woke, né? Que isso é muito recente, mas quando ela falava da parte dos cristãos e a entrevistadora lhe perguntava se ela esperava assim algumas repercussões, porque o livro foi banido, foi dos livros mais banidos no século XX. Essa também é coisa gira de pensar. Foi banido de montes de escolas e etc. Ah, e o que ela diz é: eu, na verdade, eu já esperava que algo assim acontecesse simplesmente por causa da dimensão que a coisa tomou. Ou Claro. seja, tu de repente tens a Casa Branca a ter que pensar o que é que vai fazer ao livro do Harry Potter. Ou seja, tu quando ganhas uma dimensão que é de ubiquidade total, tipo, tu estás em todo o lado, tu estás em 36 línguas ou 38 línguas, uma coisa. Esquece, nunca houve nada nesta Uhum, escala. uhum, É uhum. normal. Vai acontecer, e é o que ela estava a dizer. E isto chegou a um ponto que obviamente que ia ter que haver uma reação de qualquer coisa, porque é o que tu estás a dizer. O Lockwood chega a quantas pessoas? 5 milhões. Vá, diga 10 milhões, hein? E não sei se chega a 10 milhões. Pá, multiplica por 100 Uhum. e, Ou por mil. ou por 1000. E é o que o Harry Potter chegou. E daí eu acho que é aquela coisa. Foi a reação, uma reação que se tornou. Porque, por exemplo, olhando para os filmes da Marvel, aquilo também não é magia, não há. As pessoas olham de forma distinta. As pessoas olham de forma. Há muitos argumentos mais cristãos para ser contra o Harry Potter, até por uma série de questões mais culturais e dos monstros que ela usa e da questão da magia que ela usa. Mas aquilo que tu estás a dizer é uma realidade. Nós acabamos por escolher os nossos inimigos e acabamos por escolher aquilo que nos faz mais ou menos confusão. E nesse sentido, eu estava a ouvir. Houve uma das atrizes que a veio defender aqui há 2 semanas. E caíram todos em cima, porque neste momento é bom cair em cima da J.K. Rowling, É, já não tanto por questão do Harry Potter, mas por questão daquilo que ela disse acerca dos trans. Um, e faz uma confusão tremenda, um, que alguém não possa defender alguma coisa, sem que, e no caso é uma moça com 20 e poucos anos, que é atriz, que veio defender o relacionamento que ela tinha com a J.K. Rowling e achar que ela era uma pessoa de quem ela gostava e que não tinha razões de queixa, e toda a gente lhe caiu porque ela não estava a ir com a manada. Pá, isso é é. completamente. Olha, mas pegando na J.K. Rowling, não sei se tu já viste. Eu não li. Portanto, a J.K. Rowling, depois do Harry Potter, meteu-se numa série policial, que é de já uns 5 ou 6 livros, e há uma versão televisiva que está na HBO, que é o CB Strike, Cormoran Strike. A série é muito boa. Nós vimos agora a última temporada, que é a quarta. Ok? É muito, muito bom. Vale muito a pena. Eu tenho ali os dois É primeiros livros, policial então. os li, é uma série policial inglesa, mas vale a pena. E é daquelas coisas que também lhe tem dado alguma sarna para coçar, porque o último livro, o criminoso, era um criminoso trans. E toda a gente caiu em cima dela porque tinha sido depois das tinha sido depois Ai, dos também. comentários dela, e toda a gente dizia que tinha sido propositado isto. Adoro. Precisa de ter causas para lutar. Pois é, É meu amigo. verdade, é verdade. Então vá, já estamos, não é? Oh yeah. Voltamos para a A semana. semana. Hoje fugiste à batata quente, mas a gente para a semana tenta voltar Não, uma boa batata. talvez a algum Quero tema. falar não. Vamos aí. Meus caros, não se esqueçam de nos seguir nos sítios do costume, Facebook, Instagram, e podem nos ouvir, e no YouTube. Podem nos ouvir nos agregadores de podcasts que vocês usam. Provavelmente estaremos em quase todos. Portanto, meus caros, boa semana. Leiam o Harry Potter. Por acaso é uma das coisas que eu ando para fazer há Leiam a algum tempo. Bíblia, pá. Leiam, mas é a Bíblia. Ou leiam o Harry Potter. Leiam, mas é a Bíblia. Vão todos ler a Bíblia agora.
E o Harry Potter também. Se bem que, olha, antes de coisa, tenho que acabar o quarto e ir para o último. Meu Vamos caro, embora. tchau, tchau, um Boa abraço. semana, meu amigo. Abraço.